Capítulo 2 O sonho de um lavrador. O sol escaldante da estação de seca no Nilo, época da colheita das safras, feria-me as costas e causava-me leve dor de cabeça. Caminhei até o carro de bois e peguei um chapéu para me proteger. Naquele instante, uma leve brisa soprou. Os trigais da fazenda do meu pai balançaram docemente com o vento, como se estivessem a bailar. Eu observava os escravos de meu pai trabalhando duro na colheita e pensava: eu tenho posição de mando, mas onde estão meus irmãos? Meu pai dá tudo o que é bom e todos os privilégios a eles, e eu sou pouco mais do que um capataz de confiança. Subi pelo degrau, sentei-me na carroça e fiquei pensando na minha vida. Eu era um filho da segunda esposa de meu pai, mulher bela e adorável, que havia morrido repentinamente há 8 anos. Meus outros irmãos eram filhos da primeira esposa do meu pai. Após a morte da minha mãe, fui relegado, pouco a pouco, a um segundo plano. Eu era tratado quase como um empregado. A mulher do meu pai invejava minha beleza, minha elegância, sabedoria, coisa que faltava evidentemente em seus filhos. Eu possuía a tez morena, típica dos egípcios de alta linhagem, e olhos pretos brilhantes. Meus cabelos eram negros, longos e sedosos. Minha altura era ideal, 1,80 m. Meu porte físico, em virtude da lida no campo, era atlético. Eu procurava cuidar da minha pele e das minhas mãos para que a vida do campo não estragasse as minhas mais sagradas pretensões. Eu desejava ardentemente ser um sacerdote da minha cidade, Tebas. Meu deus de devoção era Osíris e desejava entrar para o templo do grande deus que fora morto pela traição de seu irmão Sete. Sabia que para isso eu precisava estudar muito, pois o sacerdócio era permitido somente a egípcios de invulgar inteligência. Todas as noites, após o trabalho nos campos de meu pai, eu estudava os hieróglifos e procurava conhecer mais sobre a iniciação nos templos, contando com o apoio de um velho sábio chamado Anek, que me instruía em seu pequeno casebre na periferia de Tebas. Em tudo eu diferia dos meus irmãos, que pareciam concorrer para ver quem era mais feio e deselegante. Eram grotescos, assim como a mãe, que ao mimá-los, tornou-os mais desprezíveis para conquistar o apreço das moças e da sociedade em geral. Além do mais, desperdiçavam o tempo livre que nosso pai lhe permitia. Ao invés de estudar, eles se dedicavam a jogos estúpidos de guerra e ao falatório inútil dos bares noturnos da classe média de Tebas. Eu não desprezava os prazeres da noite, mas sabia que era mais importante, em minha idade, 16 anos, pensar no meu futuro, ainda mais que minha posição em meu lar não era privilegiada. A atitude da esposa do meu pai em relação a mim era muito estranha. Ela parecia desejar que eu não existisse e procurava afastar-me do convívio familiar. Desde a morte de minha mãe, meu pai parecia pensar da mesma forma, concordando com sua esposa. Isso facilitava as minhas saídas noturnas para estudar com Anek, pois eles nem mesmo procuravam saber onde eu ia todas as noites. Na época em que minha mãe partiu para a terra do poente, eu era muito menina e não tinha percebido o ódio e a guerra silenciosa que a primeira esposa de meu pai promovia contra minha querida mãe. A beleza de Twit causava uma inveja, um ódio avassaladores naquela infeliz mulher, feia como seus filhos. Se eu soubesse, na ocasião, que ela tinha envenenado minha mãe para ter meu pai só para si, eu teria-lhe rasgado a garganta de orelha a orelha com meu punhal. Mas isso são coisas do passado. 3.000 anos de reencarnações fizeram com que o perdão abrandasse meu coração selvagem de outrora.
Na verdade, todos somos irmãos, filhos de Atom, o Criador. Devemos aprender a amar e a perdoar, resgatar nossos erros através do amor e da dor, corrigindo equívocos que causamos aos nossos irmãos das incontáveis existências que vivemos. Preso em minhas meditações, eu desci do carro de bois e fui lavar o rosto em uma bica que armazenava num poço um resto de água do Nilo. O nível do rio estava muito baixo por causa da estação seca. Mal chegava à nossa fazenda através dos canais de irrigação. Enquanto eu me lavava, aproximou-se um dos servos e pediu para ir à pequena casa, onde os empregados se lavavam e faziam suas necessidades. Eu sorri e respondi: Ora, homem, não precisais pedir, vai logo. Ele sorriu e disse com voz tímida: O patrãozinho é um homem muito bom, que os deuses te abençoem com muitas dádivas. O Senhor é um homem tão bom que nem nos castiga com o chicote. Eu ri e mandei-o ir. Ele virou-se e percebi que de sua mão, escondida sobre o manto, vertia sangue. Corri até ele e perguntei: Que sangue é esse em tuas vestes? Ele, chorando, respondeu aterrorizado: Patrãozinho, desculpa-me. A foice escorregou e me talhou a mão. Eu retirei o pano e vi um corte profundo que jorrava sangue como os canais de irrigação na cheia do Nilo. Rapidamente fiz um garrote em seu braço e lavei na bica a ferida. Pedi que trouxesse sal e joguei sobre a ferida. Ele gritou como um porco no matadouro e depois desmaiou. Eu busquei meu material de costura para essas ocasiões e fiz os pontos como Anek havia me ensinado, pois um sacerdote precisa ter também um bom médico. Os demais escravos me observavam assustados. O velho homem acordou e perguntei o seu nome. Mo, respondeu ele. O quê? Perguntei. Mo, patrãozinho. Isso é um nome ou um mugido de vaca? Todos riram. O escravo abaixou a cabeça e disse humilde: Escravo não tem direito a nome bonito. Escravo tem que agradecer por estar vivo e apanhar pouco, como o patrãozinho faz conosco. Aquelas palavras de Mo sensibilizaram-me. Eu não era uma má pessoa, apenas possuía um gênio forte e muito desejo de poder, riqueza e conforto. As desigualdades sociais me magoavam. Por que Mo não poderia ter nome e deveria ser tratado como um animal? Para a sociedade da época, isso era normal, pois os egípcios eram e deviam ser superiores a demais raças consideradas inferiores. Mas isso me enchia de profunda tristeza. Enquanto inúteis como os meus irmãos gastavam o seu tempo com distrações pouco edificantes, homens idosos e doentes deviam realizar o trabalho para o sustento alheio. Assim é muito fácil ser uma nação poderosa, com pessoas em condições subhumanas trabalhando para dar conforto e sustento para um pequeno grupo de arrogantes. E foi assim no Egito, em Roma antiga e em vários impérios que sucederam depois desses até os dias atuais. Os companheiros de Mo levaram-no para o galpão fétido onde dormiam para que ele repousasse. Eu limpei as mãos e voltei aos meus devaneios, enquanto os homens empunhavam as ferramentas de trabalho e se dirigiam ao trigal para prosseguir com a colheita. Divaguei por várias horas pensando no futuro. Deixei-me levar pelos meus sonhos e não percebi o tempo passar. Minha mente era uma usina arquitetando projetos e anseios de uma vida melhor. A busca pelo conhecimento me excitava, e quanto mais eu sabia, mais desejava saber. Algumas vezes Anek precisava me expulsar de sua casa, pois a noite ia alta e eu nem desejava ir embora. Fazia-lhe uma pergunta atrás da outra. O bom velho sorria e respondia com ar de satisfação, gratificado com meu interesse vivaz.
Em meio a minhas viagens mentais, fui interrompido por um escravo núbio que disse-me: Meu senhor, se fosses cruel e vingativo, não ousaria dizer-te, mas como és bom e amigo dos que sofrem a dor da escravidão, ouso falar-te que a hora do repouso do almoço já está adiantada. Tua família deve estar esperando a tua companhia para a hora do alimento, e nós também precisamos descansar e comer para termos forças para trabalhar durante a segunda metade da viagem do grande Deus Ra pelo céu. Eu olhei para o relógio de água da fazenda e corri em direção à nossa casa, dispensando os escravos para o almoço. Ao chegar na soleira da porta, vi a mulher de meu pai colocando uma grande quantidade de comida no coxo para os porcos. Ao me ver, ela disse irritada: Radamés, pensas que podes chegar à hora que bem entender para almoçar? Não estamos aqui à tua disposição para servir-te. Eu procurei me desculpar, mas foi em vão. Ela apenas falou: se desejar comer, pega um prato e recolhe a comida do coxo dos porcos. Ela tinha colocado toda a comida feita há poucos minutos no coxo dos porcos. O ódio que aquela mulher sentia por mim parecia não ter limites, e o meu pai demonstrava que o assunto não lhe dizia respeito. Eu baixei a cabeça e fui para o centro baixo da cidade almoçar. Entrei em um pequeno restaurante e pedi um prato de comida e um copo de cerveja. A verdade é que me sentia mais feliz fora de casa do que nela. Aquele realmente não era o meu lar. Logo chegaram alguns amigos e a minha mente se desanuviou. Conversamos e almoçamos juntos, alegremente. À tarde voltei ao trabalho, conduzindo os carros de boi com a safra de trigo. Encaminhei outros homens para colher as cebolas e distraí-me, esquecendo o incidente do almoço. Enquanto os homens trabalhavam arduamente, eu caminhava entre eles, administrando o trabalho, respeitando as limitações e necessidades de cada um. Entre um ponto e outro, eu descansava sob a sombra acolhedora de um sicômoro. O disco solar já começava a iniciar o seu espetáculo diário de fim de tarde, repousando na margem ocidental do Nilo, em um colorido que só é possível se ver nas margens do rio sagrado. Quando o escravo da casa surgiu ao longo gritando meu nome, o jovenzinho corria mais rápido que suas pernas. A cada passo parecia que ele ia cair nos restos da colheita espalhados pelo chão. Calma, Senet, respira um pouco e conta-me o que houve. O jovem escravo chamava-se Senet, por adorar o famoso jogo de tabuleiro tão apreciado no Antigo Egito. Sua habilidade fez com que ele fosse transferido da casa dos escravos para a nossa residência, onde o pequeno menino distraía a todos que desejavam jogar Senet, que era o coqueluche do momento. As pessoas que buscavam espaço na sociedade precisavam saber jogar com habilidade aquele jogo para se destacarem no meio social. O menino, com os olhos arregalados e o peito ofegante, me disse: Foge, meu senhor, teu pai está vindo para cá e está fora de controle. Dizem pelas fazendas vizinhas que o sumo sacerdote do templo de Osíris, o nobre Ramoses, está à tua procura. O grande Ramoses? Eu pensei. Por que ele estará me procurando? Será que minhas preces aos deuses foram ouvidas? Fiquei meditando sobre essa questão quando percebi a aproximação do meu pai em rápidos passos. Ele nada disse, apenas aproximou-se e desferiu uma grande bofetada em meu rosto. Eu caí aturdido, com sangue escorrendo pelo canto da boca, enquanto ele gritava enlouquecido: O que fizestes, desmiolado? Podemos perder as terras, ou então pior, o poderoso Deus da morte lançará sua maldição sobre a nossa família e perderemos o paraíso aqui na terra do poente. Eu fiquei tão impressionado com a reação daquele homem, que se dizia meu pai, que me calei sem nada responder. Logo vieram os escravos avisá-lo que Ramoses
estava na casa grande. Extremamente magoado, dei-lhe as costas e continuei meu trabalho. Dane-se, pensei. Minha vida não fazia mais sentido. Que paraíso eu perderia? Aquela vida que eu levava poderia não ser dura, mas os laços afetivos que eu possuía eram piores do que ter o coração jogado para os crocodilos no Nilo. Meu pai apenas resmungou que tentaria salvar-me da condenação, mas que era necessário preocupar-se com a sua família, que lhe era mais importante. Mais uma vez, ele demonstrava a minha condição de intruso e, quiçá, de causador de seus infortúnios desde a morte da minha mãe. Continuei meu trabalho apreciando Deus Ra, que descia pausadamente no horizonte em sua exuberante beleza. Talvez fosse a última vez que o veria. Se o meu pai estivesse certo, naquele mesmo dia eu seria morto no reino dos homens, e os 42 juízes tua mente me condenariam, sei lá eu por qual crime. Osíris, então, a quem eu orava todas as noites, não me ressuscitaria na terra do ocidente. Mas eu nada fiz, pensava. Ramoses deve ser um grande sábio, porque ele viria até a minha casa para condenar-me se eu não cometi crime algum. Caso fossem os sacerdotes de Amon, isso seria possível, porque daquela corja tudo se poderia esperar, mas do templo de Osíris, a quem eu orava diariamente? Essa reflexão me deram confiança. Eu resolvi então apostar no bem, no amor e na crença de que os deuses estavam me sendo benéficos com a visita do sumo sacerdote do templo de Osíris. E assim foi. Logo todos os servos pararam o serviço, deitaram o rosto no chão e começaram a entoar cânticos de hosanas aos sumos sacerdotes que se aproximavam a pé. Ele havia dispensado a liteira e seu séquito na casa da fazenda. De forma despreocupada e segurando uma mão na outra, pelas costas, ele aproximou-se. Ajoelhei-me, perguntando: por que me procuras, nobre senhor? Ao contrário do que creu meu pai, deve ser por um bom motivo, pois procuro ser sempre honrado e amo a Osíris e sua nobre esposa Ísis como se fossem meus pais. Ele sorriu, com um majestoso brilho nos olhos, misto de amor e sabedoria, e disse: então, crês ser Horus, filhos de Osíris e Ísis, o grande Deus, encarnação do faraó? Eu enrubesci e disse com voz trêmula: desculpe-me, emissário dos deuses, não foi minha intenção comparar-me ao faraó, que os deuses sempre os protejam. Essa era uma saudação obrigatória quando o nome do faraó era citado. Todos deviam pronunciá-la, do contrário, demonstraria desrespeito aos soberanos do Egito. Ramoses aproximou-se de mim de forma descontraída, colocou sua mão sobre o meu ombro e convidou-me a caminhar pelas extensas terras de meu pai, pois na verdade nunca foram minhas. Os escravos voltaram ao trabalho à medida que nos afastávamos. A presença de Ramoses me trouxe uma sensação fantástica de encontrar um amigo que eu não via há muito tempo. Enquanto caminhávamos, apreciando a beleza do Nilo e do sol poente, percebi o quanto eu e aquele importante sacerdote éramos parecidos, tanto no aspecto físico como no espiritual. Eu desejei ardentemente que aquele homem fosse o meu pai, e não aquele que me esbofetaria minutos antes e que há tempos já era uma criatura odiosa. Ramoses, depois de longo silêncio, perguntou-me: sabes o motivo de minha presença aqui hoje? Eu vacilei alguns segundos, mas respondi com convicção: acredito que Osíris ouviu as minhas preces e comunicou ao seu representante na terra, o nobre Ramoses. Assim, hoje receberei a oportunidade da minha vida. Eu me libertarei dessa família que só me deseja o mal e serei aceito como neófito no grande templo de Osíris. Ramoses, com um largo sorriso que impressionava pela brancura dos dentes e o brilho de seu rosto, então respondeu: tens razão,
Os deuses ouvem as nossas preces, mas um pedido nada mais é do que a nossa intenção de espírito. O que realiza nossas aspirações e move os braços divinos em nosso socorro são as nossas boas ações. Osíris ouviu as tuas preces, mas as atendeu pela tua benevolência em relação ao pobre Mo. Um frio correu-me pela espinha. Como Ramoses podia saber do ocorrido? Osíris teria lhe falado em espírito? Eu gaguejei uns instantes e, confuso, disse-lhe: mas eu não sabia que isso poderia acarretar as bênçãos dos deuses. Eu ajudei o meu pobre escravo espontaneamente. Fiz sem esperar nada em troca. Se não fosse dessa forma, Osíris não atenderia ao teu pedido. Se fizesse esse gesto de caridade por interesse, nenhum valor teria, e os deuses não te abençoariam. Entendes? Concordei com o gesto e prosseguimos caminhando e conversando. O tempo parecia haver parado para mim. Tudo que eu desejava para minha vida estava acontecendo naquele instante. A amizade do sumo sacerdote, a perspectiva de muitos estudos, tanto no campo da medicina como na magia e da iniciação oculta aos homens comuns. Tudo estava se concretizando como um adorável sonho. Ramoses colocou a sua destra sobre o meu ombro e falou: tu não estás sonhando, Radamés. Tudo o que desejas se realizará, mas devo prevenir-te de que nem tudo será um paraíso. Em breve estaremos entrando em um período de grave turbulência religiosa e política no Egito, e deverás demonstrar teu valor. Aquelas palavras me confundiram. Nunca o Egito estivera com um governo tão estável. Amenófis III era um exemplo de estabilidade e prosperidade para o país. O povo, os sacerdotes, os militares, todos os adoravam. Inclusive os perigosos sacerdotes dos deuses Amon o admiravam. A cada dia ele desenvolvia mais e mais a cidade capital do império. Nos templos de Karnak e Luxor trabalhava-se incessantemente. Vários templos e estátuas eram construídos a todos os deuses do Egito, principalmente ao padroeiro de Tebas, Amon-Ra. Os operários, arquitetos e engenheiros construíram grandes obras de arte, propiciando emprego e prosperidade para todos, excetuando a poeira contínua na cidade por causa do polimento das grandes pedras de granito. Tudo era maravilhoso em Tebas. O que deveríamos temer? Além das magníficas construções realizadas em granito para imortalizar o nome dos deuses e dos faraós, a fim de que tivessem vida eterna, os artesãos construíram diariamente magníficos templos, casas residenciais e comerciais com material destruído pelo tempo, mas que em meados de 1300 a.C. transformaram a capital do Egito e as principais cidades do império em algo realmente espetacular. Poucas cidades hoje em dia poderiam rivalizar com a beleza de Tebas durante a 18ª dinastia egípcia. Aqueles que visitam o Egito atualmente e se impressionam com a beleza dos imponentes templos, pinturas, estátuas e obeliscos, não imaginam que ali está uma pálida expressão do Império Egípcio de outrora, onde haviam belas construções e jardins, com sistema de irrigação do Nilo para embelezar e transformar a cidade imperial em um oásis em meio a uma região sem chuvas. As ruas centrais eram limpas e ajardinadas, e a casa dourada do faraó era puro requinte e luxo. É certo que na periferia havia uma construção desordenada de casas pobres, como em toda grande cidade que atrai multidões, mas o plano central era algo belíssimo. Portanto, naquele instante, as observações de Ramoses me pareceram despropositadas. Mas eu era um simples lavrador. O que eu poderia saber das questões da corte e do sacerdócio? E muito menos sobre o futuro nos aguardava? Retornamos à casa da fazenda com o sol se pondo na margem ocidental do Nilo. O astro-rei
se apresentava naquele instante como uma grande bola vermelha de fogo com matizes alaranjados. Eu pensei, não será a última vez que te verei, grande Deus Ra. Ramoses comunicou ao meu pai que eu estava sendo requisitado a servir no templo de Osíris e, portanto, eu deveria pegar algumas vestes e transferir-me imediatamente para lá. Arrumei rapidamente minhas roupas e atravessei a soleira da porta sem olhar para trás. Meu pai estendeu o braço, desejando-me sorte, e disse que aguardaria uma visita minha para abençoar sua humilde casa. Meus meios-irmãos e sua esposa o acompanharam na gentileza. Mas aquilo foi demais para mim. Eu olhei no fundo dos olhos do meu pai, cuspi em seus pés e disse a frase que atemorizava a todos os egípcios supersticiosos: amaldiçoada seja essa casa e aqueles que vivem nela. A mulher do meu pai desmaiou, meus irmãos me xingaram, aparando sua mãe, e o meu pai ficou boquiaberto sem saber o que fazer. Afinal, eu era um escolhido de Osíris e minha praga poderia ter uma força avassaladora. Virei sob os calcanhares e entrei na liteira de Ramoses, enquanto meu pai se ajoelhava e beijava os pés do sumo sacerdote, pedindo-lhe que cancelasse a praga que eu havia proferido. Ramoses ergueu pelos braços e disse-lhe, com serenidade e sabedoria: meu irmão, nossos atos e pensamentos é que selam nossos destinos. Avalia a tua vida e de teus familiares e vê as ações que praticaste. Osíris é soberanamente bom e justo. Faz com que teu coração seja leve como uma pluma e terás uma vida feliz e harmoniosa. Assim, ingressarás na terra do poente com as bênçãos do Deus Pai da nação egípcia. Portanto, não te preocupes com as palavras de Radamés. Elas são fruto de um coração ferido. Utilize essas palavras para refletir no mal que fizeste ao teu filho. Ramoses despediu-se do meu pai e de seus familiares, que choravam compulsivamente, e ingressou na liteira. Eu permaneci de olhos baixos, aguardando a reprimenda do meu novo mestre. Ele apenas disse: precisamos rever alguns conceitos. Prefiro acreditar que essa tua atitude foi fruto de uma grande chaga em teu coração. E assim a liteira se distanciou daquela casa que eu nunca mais iria ver. Não sei se foi praga que roguei, mas 2 anos depois da minha despedida, meu pai adquiriu um escravo da terra de Cush que estava infectado com uma peste maldita, entre aspas. Várias pessoas morreram na fazenda por causa da estranha doença contagiosa. Os egípcios tinham horror a doenças mágicas, entre aspas. Por segurança, o prefeito de Tebas mandou incendiar toda a fazenda, com seus ocupantes dentro, estivessem eles vivos ou mortos. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 3, Iset Nefret, a bela Ísis.